Olá, pessoal. Eu me chamo Daniele, sou estudante de psicologia na Universidade Estácio de Sá, em Angra dos Reis. Hoje estamos inaugurando nosso canal com o nosso videocast, né, Psi em Conversa. O objetivo, né, desse nosso canal é transmitir, né, conhecimento da área da psicologia para todos da sociedade. Esse projeto teve o principal intuito através da nossa disciplina de Ética em Direitos Humanos com a professora Monique. Que nos deu esse lindo desafio, grande, trabalhoso, né? Em desempenhar esse papel aqui hoje, em transmitir esses conhecimentos para a sociedade. Vou fazer, então, minha autodescrição agora. Eu estou com uma blusa roxa, um blazer preto, uma calça preta, meus cabelos são longos, ruivos, meus olhos são castanhos. Olá, pessoal, eu sou a Neise, estudante de psicologia da Estácio de Angra dos Reis. Estamos aí nesse desafio, eu e a Dani, e todo o nosso grupo envolvido também. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 38 anos, cabelos pretos, olhos também castanho escuro, estou com uma blusa amarela e um blazer preto. E eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é a primeira convidada do nosso canal, né, Dani? Que ela, ninguém mais, ninguém menos do que a Mônica Valéria Afonso Sampaio. Ela é psicóloga, especialista em psicologia social, conselheira da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Além disso, ela atua como psicóloga no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, como técnica de referência no equipamento do CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, na luta contra a violência à mulher. E agora a gente convida Mônica para se apresentar. Seja bem-vinda, Mônica, à nossa roda de conversa. Olá, boa noite. Como já me apresentaram, eu sou Mônica Sampaio, sou psicóloga, sou uma mulher branca, 50 a mais, cabelos pretos na altura do ombro, olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa rosa, um cordãozinho, um brinquinho, um batom, tudo num tom assim, um rosa mais escuro. E muito feliz, com um sorriso no rosto, muito feliz por estar inaugurando esse canal, né, juntamente com as estudantes. É uma honra muito grande para mim. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né, Neide, com certeza, sua participação e disponibilidade. Ficamos muito felizes em aceitar o nosso convite e desafio. Bem, para a gente começar então, Mônica, você poderia falar um pouquinho sobre os equipamentos que hoje você atua? Bom, então, vou começar pelo CEAM, que é um Centro Especializado de Atendimento à Mulher, né? O enfrentamento à violência contra a mulher, no estado do Rio de Janeiro, ele sempre esteve desenhado dentro da assistência social, né? Do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Mas há algum tempo, desde janeiro do ano passado, a gente tem uma Secretaria da Mulher. Então, hoje, a gente está ligada à Secretaria da Mulher no estado do Rio de Janeiro. E esse é um equipamento estadual, tem mais 2 no Rio de Janeiro, e a gente trabalha no enfrentamento à violência. Todo município, ele possui também um equipamento municipal de enfrentamento à violência, né? A maioria dos municípios tem um equipamento específico para o enfrentamento à violência, que às vezes, por ser municipal, tem outro nome, de Casa da Mulher, Espaço da Mulher. Em alguns municípios bem pequenos, né, talvez no interior do estado, quando não se tem um equipamento específico para atender a mulher, então ela é atendida no CREAS, que é, né, um centro de referência de atendimento, né, um centro especializado também de enfrentamento à violência. A diferença é que o CREAS ele atende também idoso, criança e adolescente, diferente do especializado, que ele vai atender somente a mulher. Então, hoje eu trabalho num centro especializado de atendimento à mulher na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Para além disso, eu faço parte da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Hoje a gente já não fala conselheira, né, da CDH, a gente fala integrante da CDH.
Mas, assim, não mudou nada, é uma nomenclatura mesmo que ficou um pouco mais enxutinha. Então, a gente fala que é integrante da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, assim como a maioria dos CRs, dos conselhos regionais, possui uma comissão de direitos humanos. Porque, como o nosso Código de Ética ele é todo baseado, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos como base da nossa profissão a garantia de direitos, né? A defesa dos direitos da criança, do adolescente, do indígena, questões raciais. Nós temos várias pautas para trabalhar. E aí, nas comissões de direitos humanos, é quando a gente se debruça sobre essas pautas, né, para trabalhar a defesa delas. E todo mundo também que, de alguma forma, está no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, vai trabalhar com a garantia de direitos, né? A psicóloga do SUAS, ela não faz psicoterapia. Psicoterapia é no SUS, no Sistema Único de Saúde. No SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, a gente trabalha com garantia de direitos. Então, se você trabalha num abrigo, ali você vai ser a psicóloga que vai trabalhar com a garantia de direitos daquelas pessoas que estão no abrigo. Se você trabalha no enfrentamento à violência, a mesma coisa. Se você trabalha num CREAS, num CRAS, exatamente, você vai fazer a mesma coisa, vai trabalhar com garantia de direitos. Acho importante pautar isso, né? Porque todo mundo acha que o psicólogo, quando vai para o SUAS, vai fazer terapia, né? E aí não é bem assim. Terapia bem importante. É só na saúde. Mas é isso. Nesse momento, eu estou nessas duas frentes, né? Para além disso, eu também faço algumas palestras quando sou convidada, geralmente no enfrentamento à violência, ou para falar também sobre direitos humanos. Mas esses são as duas frentes de trabalho que eu estou no momento. No centro especializado e na Comissão de Direitos Humanos. É bem importante essa sua fala, Mônica, que realmente quando a gente pensa em psicólogo, em qualquer área, pensamos logo na terapia. E o psicólogo, ele faz muito mais do que apenas a terapia. No caso do SUAS, do CEAM, ele está ali trabalhando para garantir que aqueles direitos humanos, ele realmente seja, de fato, chega até a população, né? E eu acho muito importante a gente também falar o que é o CFP, porque para nós, o CFP é algo muito claro, né? Mas para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, o nosso videocast, elas talvez não saibam o que é o CFP. O CFP ele é um Conselho Federal de Psicologia, como você disse, e ele tem a função, o objetivo, né, de regulamentar, orientar, fiscalizar o exercício profissional do psicólogo, né, a avaliar se realmente o psicólogo está cumprindo todas as normas. E você falou muito sobre a questão de trabalhar no Conselho, né, Federal, de ser uma integrante ali do Conselho Federal de Psicologia. E hoje, qual o papel que você desempenha lá como integrante desse conselho? Então, o Conselho Federal é como se fosse um guarda-chuva, né, da nossa profissão. Embaixo dele estão todos os conselhos regionais. Você disse bem, né? A gente orienta, a gente fiscaliza e, se for o caso, a gente disciplina. E o Conselho Federal também é quem faz as nossas resoluções. E para nós, enquanto psicólogos, tem poder de lei. Né? Nós temos várias resoluções que vai pautar a nossa profissão. O Conselho Federal ele é responsável por criar e publicar essas resoluções. E o que a gente faz lá na Comissão de Direitos Humanos? A gente trabalha as diversas pautas que estão geralmente acontecendo no momento. Né? Por exemplo, há pouco tempo teve aquela criança não é mãe, né? Por conta da questão de crianças, né, terem bebês ainda bem crianças. Então, a gente sempre vai ter uma pauta para trabalhar, ou várias pautas, né? A questão do enfrentamento ao racismo, a questão do enfrentamento à violência, a questão de garantir direitos da população com deficiência, a questão do indígena, né, da marcação já, Brasil é terra indígena, enfim, lá na Comissão de Direitos Humanos, a gente se volta mais para o lado das pautas, né, dos direitos humanos mesmo. E aí elas são diversas, elas são várias e elas são, inclusive, interseccionais. Por exemplo, eu atendo mulher em situação de violência, e aí eu atendo uma mulher negra.
em situação de violência, que em alguns momentos a cor da pele vai fazer diferença. Eu atendo mulheres com deficiência. Então, ali tem duas coisas. Tem a mulher com deficiência e tem a questão do enfrentamento à violência. Enfim, as pautas, às vezes, elas estão interseccionais e a gente vai trabalhar isso, né? Lá na Comissão de Direitos Humanos, é isso que a gente faz. E, geralmente, a cada 3 anos, quando a comissão toma posse, né? São 12 pessoas escolhidas no Brasil todo pelas pautas que elas trabalham, pela maneira como elas se colocam diante da defesa inegociável dos direitos humanos. Essas pessoas, elas são escolhidas, né, votadas para irem para essa Comissão de Direitos Humanos. E aí toda a comissão, ela tem sempre uma chamada. A nossa chamada do triênio que eu estou trabalhando é descolonizar corpos e territórios, né? E trazer à tona as existências Brasis, né? Os vários Brasis que a gente tem, porque parece que a gente só fica focado no Brasil, que é o homem branco, hétero, tarará, tarará, tarará. A gente precisa desconstruir isso na psicologia e pensar os vários Brasis que a gente tem, né? O Brasil da terra indígena. A diversificação das nossas culturas. Exato. Então, é um pouco isso. A gente tem várias pautas para trabalhar e, às vezes, a gente tem campanhas com algum mote, né? E é isso que a gente faz lá. A anterior à minha, eu lembro que foi bem interessante também, que era assim, o mote da campanha era, o triênio trabalhou, racismo, coisa da minha cabeça ou da sua? E aí, trabalhou toda essa questão do racismo, né? A gente está trabalhando a descolonizar corpos e territórios, porque a gente é colonizado. O corpo da mulher é colonizado pelo machismo, pelo patriarcado, né? A psicologia é colonizada, né? Nossos autores, a maior parte dos nossos autores também e tal. Então, assim, o meu triênio está trabalhando um pouco isso. Tem muita desconstrução a ser feita ainda na nossa sociedade. Mônica, você falou alguma coisa muito sobre campanhas, né, ferramentas que o CFP hoje utiliza. Fala um pouquinho para o pessoal, né, ter conhecimento, onde, né, eles conseguem ter esse acesso, aonde eles podem encontrar, né, o acesso dessas campanhas, desses projetos. Existe algum site que eles possam entrar para encontrar essas informações? Então, o site do Conselho Federal de Psicologia, ele é abrangente, né? Lá vai ter uma lupinha que você vai poder colocar na lupa as coisas que te interessam. Vamos dizer que você esteja trabalhando com criança e adolescente, né? Você pode colocar na lupinha criança e adolescente. Aí vai aparecer algumas coisas sobre isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Comissão de Direitos Humanos, você vai botar na lupinha lá. A lupinha é aquela ferramenta, né, do site que você vai procurar aquilo que te interessa. Da busca, né? Com maior rapidez. E aí você pode colocar a Comissão de Direitos Humanos, né? É um pouco assim que a gente vai chegar naquilo que vai te interessar, procurando no site. O site, ele é enorme, ele tem várias coisas, porque como o CFP, né, como Conselho Federal, ele orienta, né, e ele normatiza a profissão, então tem várias resoluções, tem várias referências técnicas. Acho importante também falar um pouco disso, das referências técnicas, porque no site do CFP, se você colocar na lupinha referência técnica, vai aparecer, nós temos hoje em torno de 26 ou 27 referências técnicas para quem trabalha em políticas públicas. Então, por exemplo, eu trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher. A referência técnica é como se fosse uma cartilha, né? Para respaldar, para dar um suporte para psicólogo e para o psicólogo que está nessa política pública. Então, vai ter uma referência técnica sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Se você trabalha no CREAS, aí, de repente, você saiu da faculdade, não teve muita coisa saber sobre o CREAS, né, que é o Centro de Referência, Centro especializado de referência da assistência social. Então, você vai botar CREAS e vai aparecer a referência técnica. CRAS, CAPS, né? O Centro de Atenção Social. Então, assim, as diversas políticas públicas, escola,
No caso, é a atenção básica, né? Quem está na atenção básica vai colocar lá. Enfim, e tem umas que são transversais. Por exemplo, tem uma sobre o racismo, né? É uma referência técnica sobre racismo, como trabalhar a questão do racismo. Porque todo mundo que está em política pública, de alguma forma, vai ter um encontro com essa questão do racismo. Aí agora tem uma população em situação de rua, se eu não me engano, que acabou de sair. Enfim, são 25 ou 26, eu não vou me lembrar de todas, mas são todas voltadas para políticas públicas. Quem tiver interesse, coloca na lupinha lá, referências técnicas, vão aparecer todas e você pode baixar aquela que te interessar. Sim, Mônica, e eu até acredito também que é um pouco da responsabilidade de nós psicólogos também divulgar essas campanhas, essas ferramentas, ainda mais hoje em dia que tem a internet a nosso favor, né, que trabalha para a gente. Então, o CFP, ele sempre também está fazendo campanhas no Instagram, divulgando. Então, acho que cabe um pouquinho nós psicólogos a levarmos essas informações para a sociedade, né? E, Mônica, você também falou, nós falamos sobre o CFP, e você falou sobre o CEAM, que hoje você atua, né, no combate à violência contra a mulher. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse equipamento que você hoje atua. Bom, como eu falei, né, hoje a gente tem uma secretaria aqui no estado do Rio de Janeiro e a gente está vinculada a ela. O meu equipamento ele é estadual, mas existem alguns municipais que aí vão ter um outro nome, em vez de ser centro especializado, vai ser Casa da Mulher, Espaço da Mulher, mas todos eles vão ter técnicas, né, que foram capacitadas, né, tiveram formação continuada, né, estão tendo formação continuada para trabalhar o enfrentamento à violência. Inclusive, esse é o termo. Nós somos técnicas de enfrentamento à violência. E aí vai ter assistente social, psicólogas, né, geralmente é mais de uma, e uma advogada. Vai ter também uma acolhedora a pessoa que recebe, ela é chamada de acolhedora, né? Porque a mulher que sofre violência, ela chega bastante fragilizada. Então, ela... Sim, imaginamos. Isso, ela é acolhida por uma acolhedora e depois direcionada para uma das técnicas, né? A assistente social e a advogada, elas têm funções mais pontuais e específicas, né? A psicologia, ela vai acompanhar aquela mulher durante um tempo, dando um suporte psicológico para que ela consiga superar da melhor forma a violência, né? E aí a gente vai trabalhar com ela a questão do ciclo da violência, né? Fazer ela entender que a violência ela não é um episódio, ela é um ciclo, e é importante você romper com esse ciclo. A gente vai trabalhar a questão da autoestima, do autocuidado. Mônica, até mesmo ela identificar quais tipos de violência ela sofre, porque muitas acreditam que procuram através de uma violência física, mas nós sabemos que a violência é muito além da física. Vários tipos de violência. Vários tipos de violência. Exato. A Lei Maria da Penha, ela tipifica 5, né? Violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e a violência física. Geralmente, quando acontece a física, né, a moral e a psicológica já estava lá há bastante tempo, né? É que as pessoas, as mulheres, elas não identificaram. Mas a violência moral e psicológica, ela já está há algum tempo quando acontece a física, né? A física ela não acontece da noite para o dia. Aquilo dali já estava num processo... É progressivo, né? Isso, ela já estava num processo de um relacionamento abusivo e tal, né? Então, aí a gente recebe essa mulher, acolhe essa mulher, as técnicas atendem ela, cada um com a sua expertise, mas todas na perspectiva de enfrentamento à violência, né? Ela pode vir de várias maneiras. A demanda pode ser espontânea, ela passou, ouviu falar. No Agosto Lilás, a gente faz bastante palestras em escolas, em maternidades, UPA, né? Vários locais. Eu, inclusive, sou uma das que faço bastante palestra pelo CEAM. Já fiz na UPA, já fiz em maternidade, já fiz num centro que atende idosos. Enfim, a gente circula muito no Agosto Lilás. O mês de agosto ele foi tirado para a gente divulgar bastante o serviço do enfrentamento à violência. Mas a gente faz isso o ano todo, né? Hoje mesmo, ontem de noite mesmo, uma das técnicas, né, a nossa coordenadora estava numa escola do EJA, né?
ensino de jovens e adultos, também falando sobre as violências e tal. Então, a gente divulga muito, essa mulher ela pode chegar de demanda espontânea, ela pode vir da delegacia, que a delegacia encaminha, a UPA encaminha, o CRAS identificou, ela foi lá fazer o Bolsa Família, e ela em algum momento falou que estava sofrendo violência, o CRAS encaminha. Enfim, ela pode vir encaminhada da rede de serviços, como ela pode vir de demanda espontânea. Então, a gente recebe essa mulher, acolhe ela vai ser acompanhada pelas técnicas, até que ela consiga romper com o ciclo, ou que ela saia da violência e fique mais... E que ela se fortaleça também, né? Porque, às vezes, ela sai do ciclo, mas ela está fragilizada por conta de anos e anos de violência. Então, o nosso papel também é fortalecer ela, né? Através de trabalhar a autoestima, o autoconceito, né? Que a mulher, ela chega lá muito, digamos, com uma imagem muito negativa de si, por conta de tudo que ela ouviu, né? No relacionamento que ela tinha. Então, tudo isso a gente vai trabalhar no individual, cada uma das técnicas e tal, e também todo mês a gente tem grupo reflexivo com as mulheres, né? E agora a gente está ampliando também com a questão de arte, de pintura em tela. Enfim, a gente também vai cada vez mais ampliando o atendimento com essa mulher para além do atendimento individual de cada uma das técnicas. Eu imagino que deve ser um grande desafio, mas também muito gratificante quando vê essas mulheres recuperadas em sua autoestima. Verdade. E essa conscientização, Mônica, é muito importante, né? Até por conta da questão de a mulher enxergar o que ela está passando, né? Ela realmente entender que ela está num momento de violência, de fato, né? Seja ela física, patrimonial, enfim. Você mencionou algumas unidades que podem estar dando esse apoio, né, como o próprio CEAM, onde você trabalha. Uhum. Aqui em Angra nós temos algumas unidades que também contribuem, né, que é o DEAN, a Sala Lilás, que fica aqui em um dos bairros, né, da cidade de Angra, o NASF, que é um núcleo ampliado de assistência à família, né. Então, é muito importante a gente levar essa informação de fato, porque muitas mulheres, naturalmente, não devem conhecer, né, esses projetos, e tampouco saber que pode estar vivendo uma violência, né, psicológica ou patrimonial, ou até mesmo a física, né, como bem falado por você, a física já é o último estágio, né, na verdade ela já sofreu outros tipos de violência antes de chegar à física. Então, às vezes não acontece a sexual, né, acontece a física e a única que talvez não aconteça anteriormente seja a sexual. Talvez, não estou afirmando, não. Mas quando acontece a física, a moral e a psicológica já estavam ali. Agora, a sexual e a patrimonial, talvez não. Aí a gente vai ter que ver cada caso um caso, né? Mas é importante a gente divulgar essas violências, né? Esses tipos de violência, porque, como você falou, as mulheres, às vezes, não reconhecem que estão num relacionamento abusivo, né? Num relacionamento de violência, porque ela ainda não sofreu a física. Então, ela não reconhece. O nosso papel também preventivo, né? A gente trabalha muito na prevenção. O nosso papel é divulgar. Por isso, a gente está sempre nas escolas, né? Nos locais... Qualquer lugar que nos convidar, segurança presente. Eu já fiz até em locais um pouco mais privado, né? Era um canteiro de obras e o engenheiro pediu para falar com o pessoal de obras lá, né? Com os rapazes que trabalhavam na obra. E eu fui lá falar com eles enquanto técnica do CEAM, né? Porque a gente também precisa falar com os homens, né? A gente precisa trazer eles para uma conscientização de que toda mulher tem direito a viver uma vida sem violência, é direito dela. E aí é importante a gente também falar para homens. E esse engenheiro ficou sensível à causa e nos convidou, né, enquanto centro especializado, a fazer uma palestra. E no dia, era meu dia no equipamento, fui eu que fui. Foi muito bom, porque só tinha homens, né? Aqueles homens que fazem as obras nas BRs, né? Geralmente com uma raiz de machismo
bem elevada. Todo o nosso país, né? O nosso país Todo. Ele é machista e patriarcal, né? Então, Sim. assim, toda a nossa sociedade. A gente também, se a gente não trabalharmos isso em nós, mulheres, eu falo Verdade mulheres mesmo. de uma forma geral, a gente também reproduz, né? Então, a gente precisa também ficar atento a não reproduzir. De forma que não percebemos, inclusive, né? Inclusive. De forma bem sutil. É porque é algo já cultural, Cultural. né? E aí ficou enraizado, né? Exato, porque é algo estrutural e estruturante. Já está lá, mas ele continua estando porque a gente não percebe que está reproduzindo, né? E aí é isso também, da gente fazer todos os dias a nossa autoanálise de ver como é que a gente tem se portado, se a gente tem tentado descolonizar isso, né? Descolonizar corpos e territórios, o nosso corpo enquanto um território mesmo, ou se a gente está reproduzindo. Mônica, você falou sobre como as mulheres chegam fragilizadas nesse ambiente, no CEAM, como elas chegam para ser acolhidas, ainda identificando quais tipos de violência elas sofreram. E eu acredito que, nesse processo, quanto mais esclarecimento, conhecimento elas têm, talvez mais entristecidas vão ficando por descobrirem o nível que sofreram e que nem sabiam. E eu imagino quantos impactos essas mulheres elas não sofrem em sua saúde mental. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do que você observa nessas mulheres, de como elas foram impactadas em sua saúde mental, essa em sua maioria que chega ali no CEAM, né, em busca de ajuda, ou qualquer outro equipamento que está aí de frente no combate contra a mulher. Então, a gente vai trabalhar sempre numa perspectiva, né, de tirar ela desse ciclo da violência. E após, a gente vai trabalhar a autoestima dela, o autocuidado, o autoconceito e tal. Só que algumas mulheres, por estarem muito tempo no ciclo da violência, elas desenvolveram, né, uma ansiedade, algumas, né, ainda desenvolveram, inclusive, depressão, síndrome do pânico. E aí, quando a gente percebe que a saúde mental dela já está bastante comprometida, é nosso dever, né, fazer o encaminhamento para a saúde mental, que é onde ela vai receber o atendimento qualificado para a questão da saúde mental dela. Porque enquanto ela está com a gente trabalha o suporte psicológico e toda essa gama que eu já falei aqui mais de uma vez, né? Da autoestima, do autocuidado e tal. Mas se a gente percebe que, por conta da violência, a saúde mental dela está com algum problema mais grave, né? De ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, ou qualquer outro, a gente encaminha para a saúde mental, para fazer a avaliação e fazer o acompanhamento devido, né? Aí no caso vocês fazem esse acompanhamento mesmo do processo ali de recuperação dessas mulheres, né? Tanto na parte da saúde, naturalmente, elas vão regularmente, né, no equipamento, lá no CEAM, para, enfim, informar. Me fala um pouquinho se você já teve uma experiência de alguma mulher que retornou lá com autoestima totalmente elevada, feliz, te agradecendo pelo que passou, né, pela ajuda que vocês deram. Então, a gente chama de equipamento o espaço físico de atendimento, né? Para quem não é do SUAS, deve achar estranho, mas a gente chama de equipamento espaço físico, né? Então, o CEAM é um equipamento, o CRAS é um equipamento, o CRES é um equipamento, o abrigo é um equipamento. A gente chama de equipamento espaço físico. Bom, eu já tive inúmeras, eu estou 11 anos nessa política, né, de enfrentamento à violência. Já tive inúmeras, né, assim, de voltar lá, de levar flores, de levar uma plantinha. Teve uma que ela conseguiu sair do ciclo e montou uma lanchonete, daí ela leva bolo, ela leva salgadinho. Quando eu estava em outro município, teve uma também que foi para Santa Teresa e montou uma questão também de lanchonete. Quando ela retornou lá para ver os familiares dela, ela levou também vários salgadinhos para mim. Então, as pessoas elas voltam às vezes até mesmo com alguma coisa, com presente, com uma florzinha. Mesmo que seja uma florzinha assim que ela mesmo plantou num vasinho, né? Um cacto,
uma outra plantinha, elas fazem questão de voltar lá para agradecer. E algumas, inclusive, conseguem superar e montar negócios próprios, né? E depois elas vão lá para poder dizer onde estão, o que estão fazendo. Elas sempre vão dando um feedback, né? E isso é muito gratificante para a gente, porque a gente, enquanto psicólogo, a gente acorda todo dia querendo mudar o mundo. Isso faz parte, né, de cada um de nós que fez psicologia. A gente quer mudar o mundo. E aí, é verdade. A violência, a gente não muda o mundo, mas a gente muda o mundo de alguém, quando a gente consegue tirar ela desse ciclo, né? E percebe que ela superou, né? E que ela está bem, e que ela está totalmente dona da sua vida, dona dos seus desejos, das suas vontades, enfim. Quando isso dona acontece, de si mesmo, né? É muito bom pra gente. A gente se sente muito feliz. E elas retornam gratificante, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que os presentes são uma forma de reconhecimento. Mas eu acho que, pensando enquanto psicólogo, eu acho que você vê aquela vida transformada é muito melhor do que qualquer presente. Com certeza. Muito melhor que qualquer presente. Você vê que aquela pessoa saiu do ciclo do abuso, ela está com uma vida transformada. Ela, às vezes, virou uma empresária, uma empreendedora, sabe? Muito além de apenas ser mãe de família e dona de casa. E isso também tem o seu valor. Não estamos desvalorizando, mas ela conseguiu ali ser dona da sua própria vida e viver uma nova realidade. E conquistar, às vezes, muito mais do que ela mesma planejou para a vida dela. Verdade. Né? Depois de ter saído desse ciclo, né? Então, assim, com certeza, Mônica, deve ser algo muito gratificante para vocês lá, né, nesse projeto, né? Receber esse feedback, receber esse reconhecimento, por mais que seja um cactozinho, né, que eles tenham dado como presente, mas é uma coisa tão simbólica, assim, tão afetuosa, né, um símbolo realmente de carinho ali, pela ajuda, né, pela contribuição em elas terem conseguido sair daquele ciclo, né, de violência, seja ela qual for, física ou psicológica, enfim, e conseguir conquistar o que, na verdade, ela já tinha, né, pensado anteriormente, só que parou em algum momento devido ao que estava ocorrendo, né, naquele momento na vida delas. Assim, uma maneira delas, quando elas levam algum presentinho, alguma coisa que elas fizeram, teve uma agora que na semana do Dia das Mães fez 2 bolos de cenoura com calda de chocolate, levou 2 bolos enormes, levou para toda a equipe e tal. É uma maneira, assim, delas também dizerem para a gente o quanto que elas foram transformadas, o quanto que o serviço fez bem para elas, quanto que elas são outras pessoas, né? E assim, e aí a gente entende esse modo delas, às vezes, de querer nos agradecer, e a gente recebe tudo de bom grado. É muito boa essa troca, né, com as mulheres. É muito bom ver o quanto que elas conseguiram transformar as suas vidas. Muito bacana. Bem, antes da gente finalizar, então, né, Mônica, a gente gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade, o seu tempo, né, em estar dividindo com a gente esse conhecimento, não só com a gente aqui, estudantes, mas também a transmissão desse conhecimento que a gente vai, né, postar para a sociedade, nosso primeiro vídeo do nosso canal, né, então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, quem sabe numa próxima a gente consiga fazer pessoalmente aqui em Angra, ou a gente possa ir até o Rio para te encontrar, né, para fazer de forma presencial, que aí vai ficar um pouco mais dinâmico, né? E ter mais informações, a gente aprender muito mais com você, né? Não só nesse formato em vídeo que estamos realizando agora, né? E para fechar, a gente gostaria de pedir que você, né, deixasse uma mensagem para essas mulheres que já presenciaram, já viveram algum tipo de violência, ou que talvez estejam passando por isso e não consigam enxergar, né, ainda, justamente pelo que falamos anteriormente, né, identificar essa violência, né? Então, que mensagem você poderia deixar para a gente aí, né, e para todos os ouvintes também? Bom, a minha mensagem é que busque ajuda, né? Não tente sair, de repente, sozinha do ciclo da violência, é muito mais difícil. Então, busque ajuda.
Busque ajuda num centro especializado, numa casa da mulher, no espaço da mulher, num CREAS. Busque ajuda, né? Não importa a porta que você vai bater, porque sempre vão te encaminhar para um serviço especializado. Porque às vezes a pessoa ela mora num município, o município é grande demais e o centro especializado não é perto da casa dela, mas ela pode ir, né, para um CRAS, para um CREAS, ela pode ir para algum espaço, né, municipal que dizer que está sofrendo violência, que vão encaminhar ela. Agora, se essa mulher ela estiver sofrendo violência no momento, ela pode ligar para o 190 e chamar a polícia, né? Porque algumas mulheres não dá para esperar, né? Então, se vir que uma mulher ela está sofrendo violência, seja ela mesma ou você percebeu, pode ligar para o 190, que eles também estão sabendo de como lidar com essas mulheres, né? E com esses agressores. Então, ligue também para o 190, que isso quando está acontecendo na hora. Agora, quando você percebe que você está num relacionamento abusivo, busque ajuda. A dependência econômica, a dependência emocional, muitas vezes ela precisa de uma rede de apoio. É difícil sair sozinho. Então, busque ajuda. Essa é a minha fala para toda e qualquer mulher. Então, a gente finaliza o nosso primeiro vídeo, né, do nosso canal, né, com essa mensagem importante dessa profissional incrível que, né, aceitou o nosso convite. Então, é bom você reconhecer, né, se você está num relacionamento abusivo ou não, e sempre pedir ajuda, tá? Muito obrigada, Mônica, novamente. Bom, gente, quero agradecer o convite, essa oportunidade. Espero que esse vídeo ajude muitas mulheres, que elas possam entender que elas podem buscar ajuda e que nós, enquanto técnicas do enfrentamento à violência, estaremos sempre prontas a ajudá-las para sair do relacionamento abusivo e do ciclo da violência. Obrigada pelo convite e um beijo para todo mundo. Beijo, Mônica. Nós temos certeza que esse seu vídeo vai realmente fazer a diferença na sociedade, não só de Angra dos Reis, como que eu acredito nacionalmente. Nós agradecemos mais uma vez, Mônica. Beijo, Mônica. Muito obrigada. Beijo, tchau.